Olá, começa agora o programa Trabalhador em Foco. Esse programa que é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis através da união de diversos sindicatos, que fazem com que eu tenha a oportunidade de levar para você aí de casa informações precisas e relevantes sobre o dia a dia de todos nós trabalhadores. No programa de hoje, eu vou conversar com o Clemente Ganslúcio. Ele é assessor do Fórum das Centrais Sindicais. Você já sabe aqui, por conta do Trabalhador em Foco, o que é um sindicato. Você já sabe que existe uma federação e uma confederação. E hoje a gente vai entender o que é o Fórum das Centrais. Clemente, muito bem-vindo ao programa Trabalhador em Foco. Prazer conhecê-lo e estar aqui conversando com você. Prazer estar com você, Carla, com todos os ouvintes e as ouvintes, e prazer estar aqui nesse debate, nesse programa. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem e que vocês fazem aí em Petrópolis com todo o movimento sindical da região. Eu tenho muito prazer, Clemente, em hoje estar há quase 8 anos no ar com o programa Trabalhador em Foco, levando assim informações livres de patrocínio, digamos assim, no que diz respeito à empresa e afins, para o trabalhador, para ele entender melhor os seus direitos e a necessidade dele estar envolvido no pensar do trabalho pelo trabalhador. Mas vamos lá, afinal de contas, queria que você explicasse para a gente, de forma prática e objetiva, o que é o Fórum das Centrais Sindicais. Olha, o Fórum é um espaço que reúne, por decisão das centrais, hoje as 10 centrais sindicais que têm uma atuação conjunta. Todas elas têm visões, estratégia, estrutura, uma base sindical diferente, mas decidiram, já há alguns anos, e do ano passado para cá, de forma mais intensa, no enfrentamento da crise sanitária, atuar de maneira articulada, portanto, manter um espaço de unidade de ação, de atuação conjunta, seja de mobilização, por exemplo, fizeram semana passada um ato em Brasília, dia 26, trazendo a agenda legislativa e apresentando a prioridade em relação ao auxílio emergencial, proteção dos empregos, mais vacinas, tiveram no Congresso Nacional, estão realizando uma série de ações junto às bases sindicais, negociando com governadores, com prefeitos, com o próprio Congresso Nacional, medidas de proteção à crise sanitária e também ações de mobilização nas bases sindicais em relação aos mais variados temas que o movimento sindical atua. Portanto, é um espaço que reúne, que articula, que procura congregar uma ação articulada, coordenada das centrais sindicais, preservando as diferenças que todas têm, umas em relação às outras, mas tendo um espaço unitário de ação e de atuação institucional junto a governadores, prefeitos, Congresso, ao próprio governo federal. Perfeito. Muito importante a gente falar sobre essa questão da identidade de cada central, porque, é claro, todos pensam no bem para o trabalhador, mas existem percepções diferentes. E aí a união dessa coletividade, dessas centrais, que pensam de forma diferente em alguns aspectos, mas que têm, acima de tudo, a qualidade de vida do trabalhador como foco. É muito importante ter uma força maior ainda, né, que venceu o fórum para juntar todo esse povo num lugar só, né? Isso é muito interessante. E eu queria que você me explicasse quando é que surgiu e quanto... assim, você falou que desde o ano passado vem tomando mais força, né? E de lá para cá, como é que vem sendo esse passo a passo? Olha, Carla, a experiência desse Fórum Unitário, ele começa em 2003, 2004, quando as centrais sindicais, aí na época do governo Lula, passaram a ter uma atuação em um fórum que o governo criou para tratar de reforma sindical e reforma trabalhista. A atuação das centrais nesse fórum, que tinha representação também dos patrões, dos empregadores, levou a que elas se articulassem para participar desse fórum, e, em paralelo a isso, elas começaram a realizar, desde 2004, as chamadas marchas da classe trabalhadora, que eram manifestações e mobilizações em Brasília, quando as centrais levavam para o Congresso Nacional um conjunto de propostas visando
não só para o Congresso, mas também para o governo federal, propostas, pautas, lembrando que a principal pauta apresentada em 2004 foi uma política de valorização do salário mínimo. As centrais fizeram uma primeira negociação para ter uma política de reajuste, o governo reajustou o salário mínimo, elas conquistaram, depois de uma negociação com o governo federal, uma política que o presidente Lula manteve ano após ano, reajustando e aumentando o salário mínimo. Essa política se transformou em lei em 2011, aprovada pelo Congresso Nacional, e o salário mínimo teve um crescimento de mais de 70%. Só para você ter uma ideia, se não fosse essa política de salário mínimo, o salário mínimo hoje estaria em torno de R$700 e não em R$1.100. Essa diferença entre 700, que é hoje, inclusive, a política que está em vigor. O governo mantém uma política de salário mínimo sem aumento, portanto, preservando o valor do salário mínimo, que se não tivesse a política de valorização, seria hoje de R$700 ao invés dos R$1.100. Essa diferença é o aumento real que a política que as centrais sindicais negociaram teve de impacto no valor do salário mínimo. Essas marchas tiveram uma série de outras pautas, de outras agendas. Essas marchas foram construindo uma unidade de ação, uma ação articulada, veio se mantendo ao longo dos anos. O Diese teve sempre um papel importante em ser um espaço que reunia as centrais sindicais e, com a experiência ao longo dos anos, se consolidou um espaço de diálogo permanente, mais recentemente, nos últimos 4, 5 anos, em um espaço que tem regularidade de encontros, de atividades, reunindo, portanto, as centrais sindicais em iniciativas conjuntas. Portanto, temos mais de 15 anos de trabalho conjunto, hoje consolidado nesse espaço permanente de articulação. Não é nenhuma estrutura formal, isso é uma organização informal, um espaço de unidade de interação, onde se compartilham iniciativas e decisões que levam a uma cooperação, uma ação conjunta em relação a muitos temas. Por exemplo, hoje as centrais estão unidas, atuando na defesa do auxílio emergencial de R$600, auxílio, inclusive, que elas propuseram em fevereiro do ano passado. Se você lembrar, o Paulo Guedes, o ministro da Economia, falava de um auxílio real, de auxílio emergencial de R$150. As centrais foram ao Congresso e apresentaram uma proposta de um auxílio emergencial na ordem de meio salário mínimo, quase R$600, valor que foi depois aprovado pelo Congresso. Levaram proposta, levaram argumentos e fundamentações, convencendo o Congresso Nacional de que era possível ter um auxílio emergencial desse valor e com a amplitude que teve, atingindo quase 70 milhões de pessoas na proteção econômica. Também na proteção dos salários, levaram propostas, medida que foi aprovada no Congresso Nacional, de proteção de empregos e de salários, de proteção de micro e pequenas empresas, medidas, inclusive, apoiando os governadores e prefeitos na compra de vacinas, medidas para instalar protocolos de proteção aos trabalhadores, uso de máscaras, proteção de equipamentos de segurança, ou seja, as iniciativas são as mais variadas, visando sempre isso, uma proteção ao trabalhador, medidas públicas que deem garantia de proteção sanitária, no caso do enfrentamento da pandemia, agora também já tratando, inclusive, de medidas de retomada da atividade econômica, de retomada, virando a geração de emprego, a geração de salário, de renda para os trabalhadores. Fantástico. São muitas demandas, algumas têm relação direta com, quer dizer, todas elas, né? Em via de regra, têm relação direta com o governo federal. E aí, queria que a gente cortasse um pedacinho disso, porque você falou um dado que muita gente não consegue entender. Quando a gente fala da política de valorização do salário mínimo, a gente está falando de política de valorização do trabalho do trabalhador, que é a base da remuneração. E quando a gente fala de um momento de luta e de trabalho que deu certo, que gerou que o salário mínimo hoje esteja em R$1.100, já num processo de não valorização mais dele, mas que ele estaria em R$700, ou seja, para o trabalhador que vai lá no mercado comprar o arroz com feijão, ele consegue agora fazer essa conta.
se não tivesse essa política de valorização, em vez de ter esses R$ 1.100, que está difícil manter o que o salário mínimo diz que propõe, né? Habitação, educação, alimentação, lazer e saúde, que são os 5 pilares do salário mínimo. Se com 1.100 eu não estou conseguindo pagar esses cinco, imagine com 700. E aí, vamos pegar nesse pedaço. Que tipo de ações hoje o Fórum vem pensando com relação à apresentação, a questão da importância da valorização do salário mínimo? Está sendo feita alguma coisa com relação a isso? Olha, nós já fizemos várias ações, inclusive no Congresso Nacional, procurando destacar esse tema. É um tema que dificilmente se consegue avançar no legislativo se não houver uma concordância do Poder Executivo, e claramente o governo Bolsonaro já disse que não implantará e não continuará a política de valorização do salário mínimo, portanto, ele preservará o atual poder de compra sem continuar com o crescimento do salário mínimo. Portanto, é como se ele dissesse: eu vou preservar os R$ 700 lá de trás e não vou fazer com que o salário mínimo cresça. Melhor. E, portanto, é muito difícil, nesse curto prazo, fazer essa alteração, porque o governo federal claramente diz que não vai mexer nessa política. A ação das centrais tem sido no sentido de pautar esse tema. Nós provavelmente colocaremos esse tema no debate do processo eleitoral do ano que vem, apresentaremos aos candidatos a pauta, a agenda, que nós chamamos de agenda da classe trabalhadora, essas prioridades que as centrais sindicais têm para que os candidatos que vão ao processo eleitoral se manifestem e se posicionem em relação a esses pontos, e com certeza um dos pontos prioritários que as centrais colocaram para os candidatos ao processo eleitoral em 2022 será a retomada da política de valorização do salário mínimo, será a retomada do crescimento econômico para gerar emprego de qualidade, e será também a retomada de uma política de crescimento da renda do trabalho, ou seja, que os trabalhadores também tenham, por meio dos seus sindicatos, condições de negociar melhorias nos salários, nas condições de trabalho e da proteção social. Essa é a prioridade da pauta no curto prazo, e a prioridade que provavelmente estará presente no processo eleitoral do ano que vem, dado que nós chegaremos numa situação econômica muito complicada, já hoje muito grave, com o desemprego muito alto, o desemprego se transformando em um problema de longa duração, as pessoas passam anos desempregadas. Sim, e nós só sairemos dessa situação se tivermos um crescimento orientado para a geração de empregos e de empregos de qualidade. Perfeito. Então, muito importante para o trabalhador é entender que vocês vão estar, né, junto e nessa luta no que diz respeito ao grande porte, ou seja, ao contato com os candidatos à presidência no ano que vem. Contudo, é papel do trabalhador também entender quais vão ser os candidatos que vão estar a favor, digamos assim, ou alinhavados, apalavrados com o Fórum das Centrais Sindicais, pensando, por exemplo, na questão do nosso salário mínimo, ou seja, a política de valorização do salário mínimo. Ou seja, se um candidato diz: sou a favor da política de valorização do salário mínimo, em via de regra, ele está dizendo que ele é a favor do trabalhador. Se ele já de cara, no processo eleitoral, não comunga com essa opinião, queria saber se você concorda comigo, ele não deve ser um candidato em que nós, trabalhadores, possamos entender como vai estar defendendo o nosso direito de vida. É isso. Exatamente. Não só os candidatos e candidatas à presidência, mas os candidatos e candidatas ao governo estadual, candidatos ao Senado, candidatos a deputado estadual e deputado federal. Todos eles precisam passar pelo crivo de todos aqueles que participam do processo com o seu voto, os trabalhadores e as trabalhadoras, olhando qual é a agenda que esses candidatos efetivamente defendem. É bom lembrar que no Congresso Nacional hoje os interesses do agronegócio, dos grandes empresários, dos banqueiros está muito bem defendido, sim, porque infelizmente os trabalhadores acabam elegendo candidatos que se transformam em deputados, senadores, que lá defendem a agenda e as propostas
propostas que muitas vezes atacam os direitos dos trabalhadores. É bom que a gente tenha consciência de que, com o nosso voto, nós podemos estar colocando lá pessoas que, de outro lado, venham a defender essa agenda, propor mecanismos para consolidar, por exemplo, a retomada do crescimento do salário mínimo como elemento de promover transformações econômicas e justiça social no Brasil, inclusive enfrentando os graves problemas que as várias formas de desigualdade impactam todas as pessoas, e especialmente os trabalhadores e as trabalhadoras. Fantástico, Clemente. Muitíssimo agradecida por essa troca que a gente está tendo aqui. E eu queria entender um pouquinho mais sobre o fórum, e aí, entendendo um pouco mais, queria saber quantas pessoas estão envolvidas diretamente com o trabalho do fórum. Você é um dos assessores, mas quem são as outras partes dessa instituição? Olha, participam do fórum de maneira permanente os presidentes da Central Única dos Trabalhadores da CUT, a Força Sindical, a UGT, a Nova Central Sindical, a CTB e a CSB, que são as 6 centrais sindicais hoje que têm a maior representatividade, que tem, inclusive, o reconhecimento legal para estar presente nos fóruns nacionais que existem na República, mas também outras 4 centrais sindicais, que são a Intersindical, CSP com Lutas, a Pública e a CGTB. São 10 centrais sindicais. Essas 10, os presidentes e secretários-gerais, no geral, participam dessas reuniões, assessores e outros dirigentes, às vezes o tesoureiro, às vezes o diretor de Relações Internacionais, às vezes o diretor do Departamento das Mulheres, ou dos Negros, ou da Juventude, não importa. Dependendo da pauta, outros dirigentes participam desse fórum, mas regularmente os presidentes e secretários-gerais estão reunidos, eles formam um grupo básico do fórum. O meu papel é um pouco coordenar e articular esse espaço e esses encontros, e depois os assessores, assessorias jurídicas, assessores econômicos, o DIES, o DIAP, várias organizações dão subsídio às ações unitárias que o fórum desenvolve. Então, na verdade, o fórum não tem uma estrutura própria, a estrutura com a qual ele trabalha são a estrutura das centrais sindicais que operacionalizam aquelas decisões que nós tomamos em comum. Quando uma ação conjunta é realizada, é compartilhada as responsabilidades e o financiamento também, rateado entre as centrais, segundo o seu tamanho, e elas aportam recursos para financiar uma determinada atividade, uma determinada iniciativa, mas sempre a partir de uma decisão coletiva que é tomada pelo conjunto, decisões que são sempre tomadas por consenso, ou seja, não há votação, nós tomamos a decisão, e quando não está madura uma decisão, se faz um processo de debate, aguarda um tempo, amadurece, para que você tenha sempre tomadas de decisões por consenso no âmbito do fórum. Perfeito. E aí, acho muito interessante você falar da questão da decisão por consenso, porque o nosso telespectador lá de casa não sabe, mas aqui, o programa Trabalhador em Foco, ele pertence ao Movimento Sindical de Petrópolis, que possui hoje 10 sindicatos que financiam e custeiam a realização desse programa. E cada pauta em que eu tenho o prazer de gravar aqui é uma pauta que foi aprovada na nossa reunião. E existe uma comissão com os sindicatos que faz, a gente tem uma reunião agora online, uma reunião periódica, em que a gente vai discutir o tema que vai ser trabalhado no programa Trabalhador em Foco, se o entrevistado está apto, de acordo com os critérios do próprio movimento sindical, a falar sobre aquela demanda, e lá a gente também não trabalha com voto. É uma questão de consenso. Então, todo mundo tem que concordar. Se um não concorda, às vezes a gente espera para poder fazer a gravação em breve e tal. E essa jornalista que vos fala, que é extremamente ligada no 220, e mais do que isso, né? Muito acostumada com reunião de pauta em veículos de imprensa e produtora e tal, não sei o quê. E a coisa é, vamos fazer a pauta. Não, não vai, não vai e tal, não sei o quê. E no movimento sindical eu tenho que ir no consenso. Às vezes eu, Carla, e assumo isso aqui, não só para você, Clemente, mas para todos os nossos telespectadores, que às vezes eu quase enlouqueço
com a comissão do Programa Trabalhador em Foco, mas com esse pensamento de que, se não houver consenso, não vai haver, de fato, adesão àquela demanda. Exato. Então, assim, eu votei contra, então eu vou ficar na minha. E quando a gente vai, cada um apresentando seu argumento, até se chegar ao consenso, todo mundo, de fato, de verdade, se empenha plenamente. É um pouco disso Exatamente. que você vive no fórum, é o que eu vivo de forma minimalista para decidir. Por exemplo, que hoje eu ia estar aqui conversando com você. E é exatamente isso que você falou, Carla. O esforço de construir o consenso é, de fato, de compartilhar a responsabilidade e o empenho de que todos acreditam. No geral, todo mundo teve que ceder um pouco, teve que compreender, teve que diminuir a sua proposta para que o outro pudesse também ter uma alternativa. Agora é a vez daquela proposta que está melhor estruturada e não a minha, então eu vou com ela. Amanhã é a minha proposta que está melhor estruturada, todo mundo vem com ela. Então, esse é um aprendizado, esse é o aprendizado de uma forma democrática de construir uma cooperação, respeitando que as visões são diferentes e que as visões diferentes têm base real e não cabe a gente julgar se ela está certa ou está errada. Eu tenho a minha, você tem a tua, mas a gente pode trabalhar junto, tendo visões muitas vezes diferentes, mas que são compartilhadas com um propósito comum, o propósito de defender o trabalhador e a trabalhadora, o propósito de valorizar o mundo do trabalho, de valorizar o papel dos sindicatos, de valorizar a negociação coletiva, a democracia, a liberdade, as instituições. Quer dizer, tudo isso nos une, e se isso nos une, é uma agenda muito grande que temos pela frente para trabalhar e para fazer mudança. Não são as nossas diferenças que nos afastam, na verdade, o que nos aproxima são essas identidades em comum. Maravilha. A gente está caminhando para o final do nosso bate-papo e eu queria que você explicasse ou contasse para o nosso telespectador qual é a pauta de agora. Quais são os trabalhos que vocês estão fazendo agora no fórum, nesse momento em que a gente está aí há mais de um ano vivendo numa pandemia em que o trabalhador está sofrendo de várias formas, seja por conta do aumento do arroz, porque o presidente vendeu as nossas reservas, seja porque a gente não comprou vacina na hora adequada, seja por 1 milhão de coisas que a gente pode ficar falando aqui como exemplo, mas eu queria que você dissesse o que vocês estão trabalhando nesse momento. Bom, a pauta prioritária no curto prazo, Carla, é a denúncia da fome, como você disse, e a resposta para isso é a necessidade do Congresso Nacional apreciar a medida provisória que trata do auxílio emergencial, deliberando que ele deveria ser de R$600 e durar, no mínimo, esse ano até dezembro, provavelmente tendo que estender um pouco mais para as pessoas que ainda não tiveram a vacinação e que não tenham condições econômicas de sobreviver por meio de um posto de trabalho e de um emprego que elas estejam inseridas. Segunda prioridade é a vacinação, portanto, o apoio às iniciativas e a pressão para que o Brasil cumpra e acelere o processo de vacinação. O Brasil está muito atrasado e muito lento nesse processo, infelizmente, e isso tem acarretado milhares de mortes. Portanto, há uma responsabilidade, inclusive com esse papel que a CPI cumpre, de verificar as responsabilidades, porque o Brasil, um país que é um dos produtores de vacina no mundo, se atrasou tanto nesse processo, enquanto outros países avançaram muito mais rapidamente. Terceiro, é a proteção dos empregos, especialmente tentando abrir uma agenda no Congresso Nacional e com os governadores e prefeitos, para que tenhamos iniciativas que recoloquem a atividade econômica com segurança sanitária, gerando empregos e enfrentando o grave problema do desemprego. Retomadas, são mais de 14 mil obras paradas no Brasil que precisariam ser retomadas, gerariam milhões de empregos, retomar investimento público em infraestrutura econômica, portos, aeroportos, estradas, silos para armazenar alimentos, e tantas outras bases de uma infraestrutura econômica no setor elétrico, nas telecomunicações, no transporte, e também na infraestrutura social. Temos que ter uma prioridade
para o tratamento da questão da educação. O Brasil vem destruindo aquilo que foi construído na área da educação. Esse governo está destruindo a política de educação, que já tinha uma série de fragilidades. A política de saúde, tão destacada no enfrentamento da pandemia. Lembremos que essa crise sanitária não se acaba agora com o Covid, ela provavelmente se reproduzirá com novas cepas e novas coisas muito graves que precisarão de um sistema de saúde melhor estruturado, que também esse governo, infelizmente, vem destruindo, seja a desmobilização, a falta de recursos, as desautorizações que esse governo fez no Plano Nacional de Vacinação. Tudo isso precisará ser recuperado. Nós teremos um país a ser reconstruído, Carla, e essa prioridade é muito importante que seja compreendida por todos e que tenhamos clareza que será um trabalho hercúleo a ser feito nos próximos meses e principalmente nos próximos anos para recolocar o país em uma trajetória novamente de crescimento, com justiça social e com equilíbrio e sustentabilidade ambiental. Perfeito. Para finalizar, Clemente, queria que você deixasse alguma via de contato para o nosso telespectador que assistiu esse nosso programa e achou a ideia de se manter atualizado por meio do fórum como uma possibilidade. Seja um site, qualquer via de contato possível que você possa compartilhar com a gente. Bom, primeiro tem todos os sites das centrais sindicais, em cada uma delas, o site do DIESE, diese.org.br. Eu já trabalhei no DIESE há muitos anos, tem um material fundamental à disposição no próprio DIAP. Pessoalmente, eu tenho um blog onde eu coloco os artigos que eu escrevo regularmente, então, se vocês quiserem acessar, blog do Clemente Lúcio, você acha nesse endereço, blog do Clemente Lúcio. São mais 2 ou 3 centenas de artigos que estão lá disponíveis, dicas de cinema, literatura, leitura, tem palestras também que estão aí disponíveis no YouTube, que estão lá os endereços, podem ver e acompanhar. E deixo também ali o meu contato, por meio do e-mail, que é meu nome, né, Clemente, @uol.com.br. Também você poderá fazer o contato para qualquer dúvida que tiver ou qualquer encaminhamento que porventura queiram fazer. No próprio blog tem os endereços e as formas de acesso, inclusive no Facebook, do material que está sendo divulgado. Maravilha. Clemente, muitíssimo agradecida. Foi um imenso prazer conversar com você. Obrigada por compartilhar seu conhecimento comigo e com todos os nossos telespectadores. Um prazer estar com você, Carla. Parabéns pelo trabalho, né, pelo programa, ao Movimento Sindical Local, pela unidade em manter e sustentar esse programa tão importante para a difusão das ideias, das propostas e da visão de mundo que os sindicatos têm sobre a sociedade brasileira e o direito dos trabalhadores e trabalhadoras. Forte abraço, sucesso no trabalho. Para nós. Obrigada a você de casa que ficou com a gente. A gente volta na próxima semana com um novo programa Trabalhador em Foco. Até lá!